Como que está esse manifesto aí dos acadêmicos? Então, o nosso manifesto é porque nós não temos a estrada de acesso aqui, é feia. Porque, pensa, um dia como hoje, tu vindo aqui, um lamaçal, barbaridade. Você vem aqui, você vem tudo embarrado, você molha. Estrutura. Nossa estrutura aqui é precária. Nós estamos no segundo ano e meio de faculdade. Você acha que nós vamos competir com uma UTFPR, uma UFPR, uma Unicentro, que tem laboratório, tem ensino? O nosso ensino é bom, mas nós precisamos de laboratório. Nós não temos laboratório para isso. Você acha que nós vamos competir lá fora no mercado, se tiver uma empresa, ou o que for, que peça, você estudou onde? Estudei na UFFS. Você não teve estrutura para se formar, você acha que eu vou competir com eles? Não tem. RU. Muitas vezes, muitos acadêmicos aqui ficam sem almoçar até de noite, não tem onde comer. O Paulo falou, vocês ganham bolsa, mas você acha que nem ele falou, 400 metros aqui a R$10, um estudante vai ter como almoçar e jantar? Não tem como. O espaço físico aí, tem a informação aí que as turmas dividem ao meio para terem aula, é verdade isso? É verdade. Até esses dias tava todos os equipamentos do corredor. Você ia buscar auxílio com professores, tinha que ser lá fora ou em outro local. Não tem local para nós estudar. Não tem como você se concentrar, não tem como você estudar de qualidade. Livros. Você tem 3 livros para disputar com 3, 4 turmas, então isso não tem como. Como é que você vai estudar se não tem onde você buscar isso? Outra informação é que os professores não ficam no campus, ficam na escolinha, né? Como que é isso? Isso é verdade. Agora, com o aumento de turmas, os professores ficam na escolinha em outro local. Para você se deslocar até lá, é complicado, ainda mais quando chove ou não. Porque você vai ter que ir até lá, você vai perder tempo, você vai ter muitos gastos para fazer isso também. Então é complicado isso. Se os alunos estivessem no mesmo local que os professores, seria muito mais fácil. Um tiraria a dúvida do outro e isso ajudaria muito. Nesse momento é discutido a pauta de reivindicação com o diretor, aí, com o professor Paulo. A partir disso, aí, qual será a atitude dos acadêmicos? Aí é que tá. Hoje à noite vai ter uma reunião para reivindicar se vai ter greve ou não. Mas a grande maioria dos acadêmicos querem a infraestrutura, de qualidade. Nós queremos estrada, RU, laboratório. Nós só estamos reivindicando isso. Porque não importa se nós parar 5 ou 6 meses, nós queremos qualidade, nós queremos ensino. Porque a partir disso nós vamos ter laboratório para estudar, nós vamos formar com qualidade, nós não queremos só um canudo na mão, nós queremos qualidade no ensino. Você acredita então que pode haver uma paralisação geral aí dos alunos? Acredito que sim. Enviam isso para o setor competente e volta para eles dizendo assim, olha, vocês têm que cortar tal coisa. Eu quero uma explicação sobre isso, porque senão afeta a nossa qualidade. É verdade. Porque nós temos um orçamento de 240 milhões para executar. Quando passa do orçamento, nós não podemos fabricar orçamento. Existe um projeto de lei que garantiu 240 milhões para implantar a universidade. Quando passa disso, é devolvido. Então, por exemplo, você pode fazer pesquisa com esse copo, e pode fazer com esse copo, e pode fazer com essa jarra. Evidentemente, é legítimo, justo, que qualquer um gostaria de fazer com essa jarra, porque cabe mais líquido dentro, tem mais, vocês entenderam? Mas o orçamento, quando foi previsto, não previu isso. Nós temos que fazer luta política para ter um orçamento maior do que aquilo que nós fizemos. O nosso orçamento era 240 milhões, orçamento de criação da universidade. Com a professor que é especialista em solos, evidentemente que eu mostro para ele aquele planejamento do laboratório de solos. Aí ele vai dizer, ele é muito mais, tem mais expertise do que eu. E ele vai dizer, olha, esse laboratório dá para fazer pesquisa, dá para trabalhar, dá para fazer análise? Dá. Mas tem um equipamento muito melhor que isso, que é um espectro fotônico da absorção atômica. Mas custa $130 mil. E ele pede o espectro fotônico. Então o professor não acha que está na hora de a gente mostrar. Deixa eu responder. Só tem um copinho. Não, calma lá. Ele pede, né? Ele pede. Evidentemente que estando dentro do orçamento, às vezes é possível. Em muitos casos não é possível inclusão do orçamento. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que ampliar o orçamento público para a construção dessa universidade, que hoje não pode ser mais de 240 milhões, tem que ser muito mais que isso. Tá? Camila? Sim, sobre as aulas do laboratório. A turma de engenharia de alimentos teve que dividir 2 turmas para ter aula no laboratório, sendo que o material que a gente usa para as aulas práticas, a gente teve que fazer um rateio entre os alunos.
Nem para isso a universidade cede o dinheiro que a gente está comprando material para usar nas aulas? Não funciona assim. Você tem que fazer uma previsão de gastos. No serviço público, tudo você faz com previsão de gastos. Não adianta, por exemplo, se eu quiser comprar, e já aconteceu várias vezes, eu não previ a compra de uma torneira para um laboratório. Daí o que aconteceu? Quebrou a torneira. Eu preciso de uma torneira de veda rosca. Não está na previsão do orçamento. Se não está na previsão do orçamento, ou eu tiro do meu bolso para fazer, ou não tem como comprar, tem que fazer um processo aqui dentro. Nós tivemos um problema, só para você ter uma ideia como é que funciona o serviço público. É assim que funciona. Se você não prevê no orçamento, porque isso é equipamento barato, mas às vezes você passou, você não tem como comprar. E um pouquinho de compreensão nesse momento. Professor, eu acho válido. É dentro da pauta? Porque a coordenação pediu que eu ficasse só na pauta. Só não está nem ali. Então, se foi só válido... um pouquinho, é a pauta. É o assunto da pauta, não? É dos gastos. Então, se o professor mesmo falou que não teve que tirar do bolso para comprar tecidos, então acho que é válido vocês passarem para nós esses gastos, porque para comprar colchões, para colocar em um galpão com um final de semana, com um evento, comprar não sei quantos colchões, e foi mais de 500 colchões aí para colocar no galpão, daí tá lá parado, a gente não está utilizando. E agora, para as coisas que estão na universidade, que é necessário... Mas veja bem, você tem razão nisso. Você tem razão. Mas veja bem, ó, se vocês fizerem um evento aqui, como foi feito em Terçu, e não tiver colchão para o pessoal, daí vocês vão perguntar por que nós não compramos. E eu queria dizer para vocês o seguinte, existe uma rubrica no Ministério da Educação que é para gastos, por exemplo, para esporte, para lazer, para encontros, e que você não pode gastar, por exemplo, esse dinheiro que é para esporte, lazer, encontros, com laboratório. Citou que comprou esses casos que nem que é destinado para o esporte. Até a gente comentou aqui que é um dinheiro mal investido, porque olha, a gente podia então construir uma quadra de esporte para os alunos aqui na universidade. Está previsto. A gente podia, e não tem, a gente não tem dinheiro. Seria muito mais seria melhor os alunos praticarem esporte do que uma vez por ano. Só um esclarecimento sobre os colchões. A informação que a gente tem da Diretoria de Assuntos Estudantis é que esses colchões voltaram para Chapecó e vão ser usados na moradia estudantil. Então não foram comprados e vão ser usados na moradia estudantil. Professor, eu tenho uma pergunta para fazer. O professor mesmo comentou de todas as necessidades que nós temos na universidade. O professor não acha que essas falta de laboratório não está prejudicando o ensino? Claro que eu acho. Mas então, a gente vai continuar até o final da minha formação assim? Mas é isso que eu estou dizendo que não. Mas vocês estão insistindo numa coisa que eu já falei que não. O ideal é que você entrasse no curso de agronomia e no primeiro dia, a coordenadora do curso, você pegasse a turma inteira e levasse, ó, esse vai ser o laboratório de solos, esse vai ser o laboratório de hidráulica, esse filtro de... Não, vou mostrar. Calma, que eu estou falando. Isso seria o ideal. Mas não é o que nós temos. Nós estamos construindo. O prazo para término do bloco A é agosto e o prazo para término de pelo menos 1 ou 2 laboratórios é janeiro. E se nós podemos nos mudar para lá em janeiro. Se você pegar os últimos 2 anos da agronomia com laboratório, você faz um curso de laboratório de agronomia excelente. Outra coisa, quero te dizer mais. Eu fiz agronomia. Vou te dizer mais. Muitas universidades têm muito laboratório que o aluno não pisa dentro. Você pisa só dar uma olhada. Nós não vamos fazer assim. Nós temos laboratório para ensino aqui. Vai ter laboratório para pesquisa? Vai, mas é um outro tipo de laboratório, tem uma outra, outro tipo de equipamento. Ou, às vezes o próprio ensino dá para fazer pesquisa, mas ensino é prioridade. Tá, mas e se o ensino está sendo prejudicado? Agora falando com relação à greve. Se o ensino está sendo prejudicado, nós não deveríamos parar e apoiar isso? Mas eu apoio. Mas então... Agora...
Agora, eu vou dizer uma coisa aqui, Rodinei, digo para todos os estudantes, para os professores que estão aqui. Eu não vou paralisar os estudantes. Se eu tiver que paralisar alguém, eu vou fazer isso com os professores. Os estudantes têm que ter independência, têm que ter suas lideranças, suas comissões de negociação e independência para fazer o seu movimento. Eu não vou fazer movimento para os estudantes. A época que eu fiz movimento para os estudantes, fiz muito bem feito. Tanto que nós estamos hoje aqui podendo discutir, num país democrático, onde ninguém é preso quando faz do movimento estudantil. Quando eu fazia movimento estudantil, nós vivíamos se escondendo porque a Polícia Federal estava em cima para prender a gente. Vocês, ninguém precisa fazer isso. Sabe quanto que eu fiz que eu consegui negociar com um reitor, com um diretor de centro, quando eu era estudante? Nunca. Eles nunca nos receberam. Porque ninguém dialogava. Então só avançava as coisas se você tinha um enfrentamento com a Polícia Federal, ou com a Polícia de Choque, ou com a Polícia do Exército. Era assim que funcionava. Então eu acho o seguinte, ó, se tem que parar a universidade, né, por falta de estrutura, porque tem que parar, mas você tem que parar. Se os professores querem parar por a mesma falta, eles têm que parar, mas é uma decisão deles. Eu não posso fazer esse movimento por eles. É eles que têm que fazer, tá? Agora assim, ó, eu sou contra parar a universidade só por causa do salário. Não, não é sobre isso. Não, eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dando minha opinião pessoal. Estou dando minha opinião pessoal. Eu aqui, Paulo Henrique Maia, se for para parar as atividades acadêmicas dos professores em função de salário, não se deve fazer greve só em função de salário. Embora seja legítimo, nós vivemos um arroxo salarial. Os professores perderam 80% do seu salário no governo Fernando Henrique Cardoso, e nos últimos 11 anos e meio, nós perdemos em torno de 17% a 18% do poder aquisitivo do salário. Então é justo e é legítimo que os professores também reivindiquem salário. Mas numa greve, se tiver que fazer greve, é muito fácil entrar em greve, difícil é sair. Porque você entra em greve, você pede um monte de coisa. Você potencializa, faz um monte de coisa, né? Só que o que você conquista normalmente não é muito. Então fica muito ruim para o dirigente sindical ou para o dirigente estudantil ter que voltar nas atividades se conseguiu pouco. E isso é uma coisa importante que a gente tem que saber, tá? Então eu não sou contra, não. Eu já fiz greve, eu parei a universidade, tranquei a universidade, enfrentei polícia de choque, enfrentei polícia do exército, tenho 14 pontos na minha testa que foi a polícia do exército que fez, tá? Para conseguir democratizar a universidade. Acho que vocês têm que ser independentes para vocês fazerem movimento estudantil aqui dentro. Agora, eu sou contra professor ficar incentivando, porque não é professor que tem que fazer movimento estudantil. Eu sou contra, eu estou falando assim, eu sou contra, por exemplo, diretor de campus, ou coordenador, ou professor ficar incentivando o funcionário a fazer o seu movimento. O funcionário tem que ter independência política para fazer isso. E corre absurdos de vir gente pedir a estrutura pública da universidade para ir organizar o sindicato. É proibido por lei, não vai ser feito enquanto eu for diretor. Quando tiver outro diretor, pode liberar, mas isso dá processo, inclusive. Tá? É proibido. Eu não vou fazer isso. Jamais vou liberar uma estrutura para o movimento estudantil fazer organização. Talvez o professor e o reitor ser um pouco mais objetivo rápido pelo tempo. Nós temos várias declarações e vai passar muito tempo. Então vamos ser mais objetivos. Eu vou te dizer uma coisa, ó, nós ficamos tanto tempo sem conversar que todo o tempo que nós gastarmos aqui vai ser bem-vindo, viu, na minha opinião. Prezado diretor e professora que está à mesa, eu sinto em informar, mas o movimento estudantil partiu da cabeça dos alunos, não teve influência nenhuma. Só que pelo que eu sei e pelo que eu estou presenciando, teve certos professores que fora da universidade tentaram parar o movimento estudantil. Você me diz agora como que isso é possível? Agora, se não dialogar, faço isso e eu apoio. Tá? Agora, quando dialoga, não é assim que se faz. Tá? Como tem aqueles professores que mostram os dois lados, tanto o lado de um como o lado do outro, mas tem professores que estão tentando impedir os alunos de se expressar. Por exemplo, aqui essa manhã era para ser uma paralisação e não somente uma pessoa falando e os outros tendo que escutar.
Sinto muito. Na verdade é o seguinte, ó, eu gostaria que vocês falassem mais. Tanto que nós estamos abrindo a palavra. Olha, por favor, me foi entregue no início da sessão de testemunha uma pauta das reivindicações, era para mim falar sobre a pauta das reivindicações. Eu acho que é tão democrática essa reunião que até a pauta das reivindicações eu não estou respondendo em função das perguntas que vocês estão fazendo. Tá? Se vocês acham que isso não é democrático, então me indiquem uma forma mais democrática que eu faço questão de seguir, metodologicamente, faço questão de seguir. Tá? Agora, dizer que não é democrático falar com os alunos e eu ficar respondendo a pauta das reivindicações que vocês estão fazendo aqui, me desculpe, né, com toda a humildade que eu possa ter para vocês, mas isso não é sério. Tá? Não sei, eu não sou coordenador. Não, posso perguntar então, professor, hoje vai ter a reunião de vocês, os alunos vão poder participar, alguma coisa assim? Os representantes de turma, é a reunião do sindicato, Tá, vai e que seja? para os representantes das turmas. Então também, o professor falou que tem professores que dizem que influenciam, tanto de um lado quanto do outro. Eu acho que os professores que estão aqui estão porque querem alguma coisa para ajudar nós. E eu acho que é bom os professores ajudar os alunos ajudar os professores. E por que o professor falou que não greve, mas paralisação, busca pelas conquistas é bom? Por que tem professores que não querem isso? Mas eu não posso influenciar, eu não posso saber o que passa na cabeça deles. Tem gente que acha que greve é coisa de baderneiro. Tem gente que acha que ocupar a terra é coisa de quem não tem o que fazer. Cada um tem uma formação ideológica. Quem constrói ideologia nesse Brasil não é nem a escola, nem a classe dominante mais. Quem constrói é a mídia. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. A ocupação da Cutralha, aquela fazenda que os tratores do MST destruíram lá os laranjais. Aquela terra é pública, escriturada no nome do Estado brasileiro. O INCRA emitiu uma desapropriação, porque era público. E a empresa privada estava ocupando. Quando destruíram aquele laranjal, o que apareceu na mídia foi a destruição do laranjal, e não que a terra era pública. Isso é ideologia, gente. Quem faz ideologia no Brasil é a mídia, a classe dominante, que são contra a organização sindical, são contra os movimentos sociais, são contra a universidade pública e gratuita, são contra a organização autônoma dos movimentos sociais, inclusive dentro da universidade. Não é isso. Então eu não posso responder para os professores que não querem fazer greve, o que querem, o que estão em cima do muro. Cada um é livre para fazer o que quiser. Agora, o que eu tenho que garantir aqui dentro é o seguinte: se um professor quer fazer greve, ele tem direito de fazer greve. E o professor que não quer fazer greve, ele também tem direito de não fazer greve. Mas tem que reivindicar o porquê. Não, mas tudo bem, mas daí cada um tem que cobrar. Eu cobro da minha forma. Gostaria de conversar, dialogar com aqueles que não querem fazer. Agora... Gente, eu acho importante, hoje à noite nós vamos estar discutindo a questão do indicativo de greve ainda, depois irá ter a deflagração da greve, mas não, dos professores, eu estou falando dos professores, só esclarecendo sobre os professores que são contra a greve nesse momento não são contra a educação, não existe não são contra a melhoria da educação, não são contra reivindicar. Eles acham e vão argumentar hoje à noite que existem outras formas de se mobilizar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que é importante que vocês saibam, eu quero falar francamente para vocês aqui, olhando no olho de cada um de vocês. E tendo greve, sim ou não, tem setores aqui dentro, vocês vão de convir comigo, que não podem paralisar. Por exemplo, eu acho que o professor Lisandro tem todo o direito de fazer a greve a hora que ele quiser, desde que se aprove aqui dentro a maioria e tal. Mas eu acho que o Lisandro não pode fazer greve. Entenderam? Agora, vocês vão condenar um professor que vai fazer isso, se ele fizer isso? Outra coisa, fazer greve, eu falo com todas as letras, para qualquer dirigente sindical. Não é parar a universidade para os professores fazer a malinha e ir para casa, porque a maioria mora longe, daqui tem parente longe. Tem que ficar mobilizado dentro da universidade para lutar, fazer luta política. Tá? Preste atenção nisso, porque vocês vão ver de fato quem está organizado e quer construir uma universidade decente, ética, honesta, transparente e com democracia. Tá? É isso. Tá. Primeiro, a gente acredita, a gente apoia e a gente respeita nossos professores, independentemente da decisão que eles tomar, querem greve, não querem greve.
A gente sabe que o que eles estão preocupados não é a questão salarial, é a questão da estrutura, assim como os alunos não têm estrutura nenhuma, os professores não têm estrutura nenhuma, querem fazer projeto, não tem. Aí vai alguém anônimo lá e fala num blog, dizendo que o que a gente precisa é só ter vontade de estudar. Peraí, vontade de estudar? Eu acho que para muita gente que não precisa. Que a gente precisa de laboratório para poder colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo em teoria e para ser um profissional bom. Coloca um engenheiro de alimentos que teve aula de laboratório com quem não tem. Eu acho que eu me formando do jeito que está se encaminhando as coisas, eu vou perder para qualquer um no mercado de trabalho. Essa é a minha opinião. E eu quero... Eu passo a minha palavra. Então, a gente está reivindicando sim. A gente sabe tudo que tem lá, tudo que está no papel. Mas nós não queremos no papel, nós queremos aqui. Não adianta estar lá no projeto, escritinho, tudo bonitinho, projeto RU, trevo, acesso, internet, tudo. Nós queremos prático, queremos laboratório. Como que a gente vai fazer um estudo, por exemplo, com a professora Silvia ali, a gente teve que estudar a parte do cérebro por foto. A gente não tem material. A gente quer o material, quer tirar do papel, quer tirar do projeto. É isso que nós estamos reivindicando, aproveitando o embalo da greve. Silvia, quantos anos demora para você fazer uma liberação para trabalhar com o cérebro? O cérebro animal. O que é o cérebro humano? Mas eu gostaria que você respondesse a minha pergunta. Quantos anos demora para trabalhar com o cérebro humano? Se você tivesse um curso de medicina aqui e tivesse trabalhado com fisiologia. Calma, estou fazendo uma pergunta. Professor, existe uma série de licenças que você precisa, inclusive para animal. Inclusive para animal. Inclusive para animal. Mas eu acho que essa não é a questão. Não, claro que não. Não é a questão. Mas nós começamos... Eu falei que o setor da engenharia é responsável por isso. Acontece assim, ó. Existem prioridades de construção dentro da universidade. A prioridade número 1 era o bloco A concomitantemente aos laboratórios. A segunda prioridade, nós vamos ter que decidir. Talvez tenha que fazer uma disputa com os professores. A gente constrói um bloco para a sala de professores ou pega esse recurso e investe em RU e moradia estudantil? Sim, essa é a visão dos estudantes. Tem que ter sala, sim. Mas vocês vejam como os interesses são iguais e são também antagônicos ao mesmo tempo. Porque se nós tivermos, por exemplo, uma crise mundial, que falta recurso para investimento na educação, fora. Hoje tem o Conselho Universitário, que pode ajudar nisso. Aonde que vai decidir? Acho que é o Conselho que tem que fazer essa proposição. Da onde decidir, onde vai investir. A previsão nossa era fazer concomitantemente os laboratórios e o bloco A, porque o bloco A dá condição de ter sala de professores, ter sala de aula, ter auditório e biblioteca. E ainda um restaurantezinho tipo cantina, que vai ser subsidiado pelo Estado brasileiro, para a população. Tá? Vai ser subsidiado. Só que não vai ser um restaurante, mas vai ser talvez uma sala um pouco maior que esse salão aqui, onde tem que ter uma cozinha improvisado em um lugar para o pessoal almoçar. É assim que nós vamos operar no início. Licitado. É assim que vai operar. Agora, o que é o restaurante universitário? O restaurante é um prédio de 5 milhões de reais. Você não gasta 5 milhões de reais com uma salinha para fazer um restaurante. É um prédio que tem uma cozinha industrial que pode fazer 3, 4 mil refeições por dia, porque tu já tem que garantir. Não fazer 1.500, a previsão inicial é 1.500, mas tu tem que garantir espaço para 3.000. Você tem que botar caldeira, porque tu não vai usar gás, entende, para fazer isso. Tem que trabalhar com caldeira, é mais econômico. Precisa um engenheiro que assine e assuma a responsabilidade. Precisa de dimensionamento técnico. O projeto, inclusive, do restaurante já foi licitado, já teve uma empresa que ganhou. Vocês acompanhem no Diário Oficial, na internet, vocês buscam isso. Está definido o prédio, o tamanho, a licitação. Tá? Agora falta o quê? Começar a construir. E esse prédio vocês podem esquecer que não vai estar pronto
o ano que vem. Eu acho que é um prédio grande demais, entende? Muito oneroso, que dificilmente se constrói num ano. Tá? Professor, a gente está discutindo aqui, vamos voltar à pauta, que é a nossa indicação aqui, quanto aos nós alunos. A gente fica de segunda a sexta, no caso eu moro perto, ainda consigo ir para casa, mas lá vai ser um outro caso. Alunos que ficam de segunda a sexta, de manhã à noite, e comem só um lanchinho durante o dia inteiro. O que vai garantir para nós que a gente vai ter uma alimentação adequada no novo campus? Hoje não tem estrutura, não tem restaurante aqui. E daqui a um ano, quando a gente... Mas aqui, ó, você tem um restaurante aqui do lado, ó. Se você quiser, você pode ir ali, ó. A 400, 500 metros tem um restaurante. E o custo? Bom, deixa eu te perguntar uma coisa. Existe algum aluno dentro desse campus que tenha feito o cadastro socioeconômico e que não tenha ganhado a bolsa para estudar? Pense para responder. Não, calma, não responda ainda. Pense. Sabe por quê? Porque tem muito aluno que não ganhou bolsa, mas não apresentou documento. Você ganhar a bolsa é recurso público. Sem documento, se o edital diz que você tem que ter o xerox da carteira, da folha da carteira desvazia, da carteira de trabalho, você não apresentar, você não ganha. Nós temos bolsa para todos os alunos carentes. Sobrou bolsa. Sobrou 17 bolsas aqui no campus. Quero que vocês me desafiem a provar o contrário. Sobrou 17 bolsas porque não teve candidato para fazer isso. Nós damos bolsa de R$450 para alunos estudar aqui dentro. Tem bolsa de 250, tem bolsa de 350, tem bolsa de tudo que é valor. Inclusive tem bolsa em projeto de R$1.100 aqui dentro para estudar. Então você me dizer, eu quando eu estudei, se eu não tivesse casa estudante e restaurante universitário, eu não conseguia, cara. Sabe por quê? Porque eu ganhava, na época, o equivalente a $35 para passar o mês. Hoje, um estudante que ganha R$450 ganha $225 para passar o mês. É bem diferente. Professor, tem um jeito, né? Eu sou bolsista, eu não tenho como minha família, a renda da minha família... De quanto é a tua bolsa? A minha bolsa é R$380. Minha família, a renda dela é de um salário mínimo. Você acha que com R$380 eu consigo pagar? Claro que não. Aluguel, não, pagar claro que não. luz, claro pagar que não. água, pagar Por chefe, isso nós temos que lutar por casa estudante e por restaurante. Quando é que vai sair? Você não escutou? Quando? Agora imediato. Não quando, que prazo para aprender. E como que eu vou ir almoçar num restaurante a 400 e 500 metros aqui, que a refeição é R$10, R$15? Quase 10 vezes. Vezes. Tem coisas que eu não posso responder para vocês. Eu, quando não tinha restaurante universitário, eu fazia comida em casa com mais 5, 6 pessoas. Eu como uma bolachinha. Eu não estou dizendo que esse seja o caminho. Agora, nós estamos construindo a universidade. Eu não posso fazer isso para todos. Entende? Eu queria que vocês entendessem o momento que vocês estão fazendo. A forma como vocês se manifestam, no meu ponto de vista pessoal, parece mais política partidária, entende? De repetir. Às vezes, um problema que vocês já perguntaram, eu tentei dar resposta, eu não tenho resposta para tudo. Entende? Do que de fato vocês querem resolver. Eu que pergunto para vocês, as pessoas que estão de fato querendo interessar, querem fazer uma comissão para pensar isso? Por que vocês não fazem? Por que vocês não se organizam? É a informação que falta? Eu vou fazer por escrito, vou responder isso aqui, ó. Vou responder por escrito. Agora, essa é uma forma respeitosa que eu tenho, de consideração que eu tenho por vocês, entende, de fazer isso por escrito. Porque eu podia vir aqui discursar e não fazer nada por escrito. É assim que eu penso que nós temos que dialogar. De outra forma, não tem como. Tá. A questão da Casa do Estudante. Na primeira audiência pública, foi levantada pela professora Aline a questão de segurança. Já está previsto segurança para o campus ou isso ainda vai ter que licitar? Claro que tem que licitar. Você não vai botar segurança num lugar que não tem casa ainda. Tá? Nós temos, agora eu precisei botar os equipamentos do laboratório lá no campus definitivo, eu tive que contratar 2 equipes de segurança para botar os equipamentos lá. Só que, como nós já temos licitado empresas que fazem segurança, foi mais fácil do que fazer uma licitação, porque você faz um aditivo. Você diz assim, tem contratado 20 segurança, eu preciso mais 5. No caso aqui, mais 6. Porque é ruim de falar isso. Se alguém quiser assaltar e levar equipamento aqui e vier armado, leva. Você vai fazer o quê? Vamos jogar o celular na cabeça do bandido?
Ou vocês vão atacar com um livro, uma agenda, um caderno? É uma pergunta, é assegurado todos esses equipamentos? Os equipamentos aqui, se vem, todos os equipamentos eles são assegurados? Eu não saberia te dizer isso. A questão do acesso ao campus definitivo, o que a faculdade está desenvolvendo para que isso ocorra? Porque, que nem o professor falou, tá, o campus vai estar liberado para a gente em janeiro do ano que vem, só que o trevo nem começou e... a questão do trevo, assim. Viu, assim, ó, a questão do acesso para a universidade é um problema seríssimo, porque depende de recurso feito no DENIT, que é uma estrutura do Estado complicada, com pouca gente, poucos engenheiros, e que faz tudo por licitação com empresas privadas. E levei em mãos o projeto no DENIT em Brasília, também protocolei lá, quer dizer, eles não podem dizer que eles não têm o projeto do trevo. Só que o nosso trevo é um projeto de baixo custo, por enquanto. É um projeto de 550 mil. Aí o que aconteceu? O diretor do DENIT aqui, o superintendente do Estado, ele achou melhor, em vez de contratar, abrir uma licitação para uma empresa para fazer o trevo e fazer todo o processo burocrático de novo, ele preferiu fazer um aditivo para uma empresa que ganhou a manutenção da rodovia do trevo de Marquinho até a BR-177. Então uma empresa ganhou uma licitação de manutenção, que começa em Marquinho e vem até aqui esse posto que tem aqui, o posto Iguaçu aqui na coisa. Ele fez um aditivo para que essa empresa continuasse a manutenção mais 5, 6 quilômetros e fizesse o trevo de acesso lá para a universidade. Eu acho que do ponto de vista da burocracia é muito mais rápido você fazer um aditivo num processo do que fazer todo o processo de licitação.